daquilo que o Inter precisa nos 3 jogos que restam para conquistar o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Nicole? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti, para todos que acompanham Donos da Bola. Dá para sonhar? Olha, tá liberado sonhar, tá? O Inter tem só 5 pontos de diferença para o líder do campeonato, que agora é o Palmeiras, por conta do saldo de gols, mas começa a pontuação do Botafogo. A gente coloca na tela agora a projeção para o Inter ser campeão do Campeonato Brasileiro desse ano. O que tem que acontecer, então? O Inter tem que vencer os próximos 3 jogos, chegando a 74 pontos e 21 vitórias, né? O confronto contra o Flamengo, o confronto direto contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Para isso, o Botafogo pode chegar no máximo 3 pontos nesses próximos 3 jogos contra o Palmeiras, Inter e São Paulo, né? Claro, considerando que se o Inter vencer o confronto contra o Botafogo, então o Botafogo teria que fazer esses 3 pontos nos confrontos entre Palmeiras e São Paulo. Se chegar a 4 pontos, chega a 74 pontos igual o Inter chegaria, e aí seria por conta do saldo de gols. Atualmente o Botafogo tem 26 e o Inter 22. E o Palmeiras, que também está com 70 pontos, teria que fazer no máximo 3 nos próximos 3 jogos. Aí o confronto direto amanhã contra o Botafogo, o jogo contra o Cruzeiro e também contra o Fluminense. Então é tudo isso que tem que acontecer, não basta só o Inter vencer, ele tem que ficar de olho nesses outros confrontos também, Gamba. O Inter depende de uma combinação de resultados. Por isso, a enquete para você, torcedor do Internacional, é essa que a gente vai colocar na tela agora. O que será mais difícil de acontecer nas últimas rodadas do Brasileirão? Mais difícil, tá? Mais difícil é a pergunta. O Inter vencer os 3 jogos, o Palmeiras não somar 4 pontos, porque o Palmeiras bateu 4, deu. Ou o Botafogo não somar 4 pontos. Posso falar? Daqui a pouco. Porque essa é a enquete do programa de hoje. O que será mais difícil de acontecer nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro? Em seguida a gente avança nesse tema. Antes, pessoal, vem para cá que eu tenho um recado importantíssimo para vocês. Importantíssimo, tá? Prestem atenção nesse recado aqui, ó. Prestem atenção, vem comigo. A Super Black já começou na Super Pro Atacado, a maior Black de ferramentas para você profissional que procura máquinas, ferramentas e equipamentos de qualidade. A Super Pro Atacado é a escolha certa. Jardineiro, pintor, eletricista, construtor e soldador. A Super Pro Atacado é para você, profissional. Confira algumas ofertas. Por exemplo, aparador de grama Garten por apenas R$ 189,99. Barbada, né? Jogo de ferramentas em aço carbono, 117 peças, Bumafer, por apenas R$ 149,99. É uma barbada. Você profissional sabe que é uma barbada. Aproveite a Super Black da Super Pro Atacado. Visite a loja mais perto de você em Porto Alegre, na Avenida Sertório, 5.360, em Esteio, na BR-116, ali próximo da Expo Inter. Aliás, saudade da Expo Inter, né? Já estou ansioso pela Expo Inter do próximo ano. É Pro? Então vem para Super Pro, a loja do profissional. Tá bom? Dito isso, bora para o nosso debate. O que é, Pedro Espinosa, que tu já queria atropelar aqui o início do programa? Não. Eu não quero atropelar nada. Aliás, um abraço pro motoboy que deu uma paulada no meu para-choque hoje de manhã e fugiu, né? Bom Natal para ti. Terceira? Na ordem ali. Tá, o mais difícil é o Botafogo somar os 4 pontos. Com certeza. Com certeza. Não somar. Não somar, Não perfeito. somar, eu tô falando muito sério aqui. Não tô de galinhagem, muito sério. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Eu não vejo dessa forma. Também Já vou encaixar. Para mim, o mais difícil é o Palmeiras não somar os 4 pontos. Eu também acho. Para mim é o Palmeiras. Porque eu acho... 4 pontos, você perder muito. O Botafogo, acreditem ou não, tá? O Inter também tem 3 confrontos diretos. Tem. Fortaleza e Flamengo são confrontos diretos. E tem um jogo que é bem interessante, óbvio que menos importante do que o Palmeiras e Botafogo na terça, mas tem um jogo bem importante que é Fortaleza e Flamengo. Veja só, o Flamengo, se vencer o Fortaleza, também se inclui na briga. É a mesma coisa do Inter. É o Inter. Ele fica igual, 65 pontos. Ele deixa de ser o café com leite e vai querer brigar por título. O jogo Palmeiras-Botafogo, obviamente, que é o que baliza absolutamente tudo em relação a título. Mas a gente não pode desprezar outros competidores. Eu vejo como o Botafogo tendo 2 adversários diretos de potência, o Palmeiras não somar os 4 pontos, para mim é o mais Mas difícil. deixa eu te falar sobre o Flamengo o seguinte, tá? É que a gente está partindo aqui
do único cenário possível, Claro, que é o Inter ganhar os 3 jogos. claro, É que, assim, claro. é que o ponto de partida da discussão é o Inter vencer os 3 jogos, correto? Se o Inter vence os 3, Flamengo não é adversário. Exatamente. Esse é o Perfeito. ponto. verdade. É aí que tá. Se o Inter vence os 3, o Flamengo não é adversário. verdade. Provavelmente Mas- vai vencer. Aí que tá. Provavelmente aí o que Inter vai vencer os 3. Aí nós temos um debate. Que eu tô vendo que o Inter tá atropelando. Aí nós temos A um questão é o debate. Palmeiras, né, Gamba? O Palmeiras, O Palmeiras, que não é. joga tão bem, Ribeiro. Se não o joga Palmeiras tão bem. vencer amanhã, acabou o campeonato. Eu também Acabou acho o campeonato. isso. Eu diria que O Palmeiras. se empatar- Não. Se empatar, aí o Flamengo ganha vida. Porque se o Flamengo ganha do Fortaleza e o Palmeiras e o Botafogo empatam, Inter e Flamengo vão fazer um jogo decisivo. Exatamente. Final. Exatamente. Então, eu tô falando do Palmeiras. Então tu falou empate. Não, a leitura, um empate a leitura do deixa Ribeiro. todo mundo Só para vivo. concluir aqui, Não, Gamba. não, Se o Palmeiras ganhar, amanhã acabou o campeonato. acabou o campeonato. Não, isso é óbvio, mas o que eu quero te dizer... Ah, desculpa, eu falar uma verdade. Não, as obviedades precisam ser ditas. Não é. Agora, se o que eu quero te Classificação dizer aqui pra é que vocês. se o Palmeiras empatar o jogo, ali tá dizendo que se o Palmeiras... Eu tô pensando no Inter, não tô pensando na visão do Flamengo, do Fortaleza, do Botafogo, tô falando na visão do Inter, que é o que nos interessa. Se o Palmeiras empatar o jogo, ele precisa somar só mais 3 para tirar o Inter da disputa. Faltando 2 rodadas, eu não acredito que o Palmeiras não vai ganhar um dos 2 jogos, pelo menos. Duvido. Mas é que Então, ele não amanhã precisa... eu acho que o negócio é torcer pro Botafogo ganhar. Mudou. Antes era empate, só que o Botafogo vacilou no final de semana. Agora eu acho que o negócio é torcer pro Botafogo. A questão é porque, só o mais Inter, essa. porque o Inter tem o confronto. Tira o Inter, tira o Botafogo. Porque o Isso, Inter porque tem tem o confronto confronto direto e na Isso. última rodada, se o Inter ganhar do Botafogo, o Botafogo chega fragilizado na última rodada pra A questão é muito Botafogueada mais ainda. amplo. Muito bom, A questão cara. é muito mais Entendeu? ampla, Não vê Bruno. tabela, isso É, essa A tese questão é é boa, muito viu? mais ampla. Ele é jovem, né, cara? Não, e agora com a barba feita tá igual o Kevin Costa, ele Foi dança com campeão, velho. lobos. Foi campeão da Copa Série. Ernest, dançou mais. a questão ela é mais essa tese ampla. de torcer por uma vitória do Botafogo amanhã contra o Palmeiras, ela é interessante. Não, Não, a tese aí é que essa. tá. A Mas tese é é que daí essa. é que tá. É que o torcedor colorado ele Interessante. tem que entender que ele torce na terça-feira por 2 resultados. Óbvio que o melhor seria um empate entre Palmeiras e Botafogo. Aí é Não, que tá. Essa não. é a minha tese. Não, Não é o não. melhor. Porque Não o é o Inter melhor, consegue, não é? O Inter consegue tirar se o Palmeiras somar mais um ponto, o Palmeiras, a partir de agora, a secação é para o Palmeiras não somar mais nada. Se o Botafogo soma os 3 pontos, o Inter retira esses 3 pontos Isso. no No confronto confronto direto. Perfeito. E aí já tem uma certa... óbvio que tem que secar o Botafogo nos outros jogos e o Inter fazer a sua conta. Perfeito. Olha o cenário é aqui que o Guimarães está falando. Ó. Palmeiras vence o Botafogo, tá? Palmeiras vence o Botafogo. Aí o Palmeiras terá de perder os 2 jogos. Sim. Os 2 últimos Se jogos. ganhar, acabou. Que é o que o Bruno Perfeito. trouxe E outra, aqui. o que acontece entre a rodada... Desculpa, Ernest. O que acontece entre os jogos do Botafogo contra o Palmeiras e contra o Internacional? O que acontece? A final da Libertadores. Sim, A final da Libertadores com uma repercussão imediata na vida do Botafogo. Aliás, bom pro Inter seria, sim, o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro na Libertadores. Né? Diga, senhor Alexandre Ernest. Não, é que então, eu comecei a frase dizendo que a questão ela é mais ampla. Por quê? Porque não, vocês estão se apegando só na matemática, né? Existe a tabela, ela é extremamente ampla nesse sentido. Tem um outro jogo que é importante também para essas questões das pretensões do Inter, que é Fluminense e Criciúma. Porque, por exemplo, se o Criciúma vence o Fluminense ele está até a última rodada, basicamente, brigando para se manter na Série A. E o Fluminense, ele enfrenta o Palmeiras na última rodada. Em São Paulo. Em São Paulo. O Cruzeiro, perdendo para o Racing agora no final de semana, até, vai um abraço pro Fernando Diniz, né? Que esse aí tem que pegar e todo dia Ele já fez o acordar de busto do manhã. Valência no quarto dele. Exatamente. Ele tem que acordar. O Fernando Diniz tem que acordar todo dia de manhã e fazer uma oração para o Ener Valência, tá? Não, só pro Ener. Mas voltando, tá? O Renê também. Aí tem a Poder questão também. do Cruzeiro, que não ganhando do Racing, precisa ainda confirmar uma vaga direta na Libertadores. Ele hoje disputa com o Corinthians, ele ainda disputa ali a 7ª posição. E dependendo do que acontecer com o Botafogo, ele também se mantém alto na competição. Como é que tu acha que ele vai vir contra o Grêmio agora? Mas assim... Exato. Então eu Não, só mas quero já dizer... diferente para mim do que eu vi do jogo sábado, animicamente, terminou o Cruzeiro.
Pá, gurizada, Terminou o Cruzeiro. Tudo bem. O Cruzeiro, animicamente, ele terminou sábado. Só que o futebol não é só isso, cara. O futebol não é só isso. Talvez seja até pior. É pior eu vou em te explicar. casa. Sabe porque tem uma pressão em cima do Cruzeiro. Acabou, o ano do Cruzeiro acabou. Por conta da derrota do jeito que foi. O Diniz, ele tá esculhambado. Destruído. Destruído, completamente. E o maior rival pode ser campeão da América. Alguns jogadores que são até interessantes, eles são vistos lá, vou citar o exemplo do Wallace, tá? O Wallace é substituído com 34 do primeiro tempo. Nossa. Ele é retirado do time, é colocado enfurecido. O Lucas Silva. O ambiente péssimo, o Wallace está sendo visto. Mas o Diniz deixou muito claro na coletiva. O Diniz deixou muito claro na coletiva de que o que ele treina não é feito dentro do campo. Acabou. O Cruzeiro para mim acabou. Tudo bem. O Cruzeiro tem um jogador que acha que é o Zico. Matheus Pereira. E é o Matheus Pereira. Com todo respeito ao Balalo. É o Matheus Pereira. Balalo tinha um XR3 amarelo conversível. Aliás, Caio Jorge, lembrei de ti, né? O perdedor de gols. Não joga nada. Lembrei de ti. Trabalhadíssimo mullet, fala. Vai lá. Não, eu queria o Wallace no Inter no ano que vem. Vou te dizer assim, então, eu acho que é muito mais amplo do que simplesmente a matemática. Porque tu vai... Ontem mesmo um torcedor chegou e disse assim pra mim: Ernest, tu acredita, não sei o quê, 2 pontos, 3 pontos, 9 pontos, isso, aquilo. Eu disse, claro, tu acha que o Flamengo não tá fazendo conta com a gente? Agora a gente vai pegar o time que não perde há 16 jogos. Tu acha que o Palmeiras não tá olhando também pro que o Inter tem feito no Campeonato Brasileiro e buscando, jogo após jogo, a diminuição até chegar ali aos líderes? Hoje, o Inter faz uma reversão de expectativa, que é o terceiro colocado no campeonato. O jogo agora com o Flamengo e Fortaleza, extremamente pressionado, os dois times, o do Nordeste e o Carioca. Então, a questão psicológica, ela é muito mais ampla do que a matemática. É o calendário, é o psicológico, é muito mais amplo. Uma situação o campeonato não acabou. O campeonato não acabou. Tem muito para jogar ainda. Tem uma só questão psicológica que é muito importante, Alisson. E eu concordo contigo. E vou ampliar mais ainda a tua leitura, que é sensacional no sentido de apresentar outras equipes que não estão na briga, mas que serão adversárias de equipes que estão na briga. Isso. É sensacional isso, é realmente ampliar. Mas eu quero ampliar também, justificando a questão psicológica de um time que não joga bem. Mas a cabeça desse time é muito fera. Perfeito. Tá? É que o treinador... O Abel trabalha a cabeça de um jeito... Só que daí... time acostumado a vencer. Exatamente. Claro que sim. Exatamente. Claro que sim. Essa é a questão. Concordo contigo, tá? Concordo contigo. Só que o seguinte, uma coisa é o time que tem mental e tem performance, tá? Hoje, o Palmeiras, ele não tem a performance mas ele que a tem gente mental já e viu. vantagem. Perfeito. Mental Perfeito, claro que sim. Ele tem mental e vantagem. Tá, mas o Claro Gamba, que sim. mas dá pra se pegar. Mas Gamba, mas Gamba, e o mental e a performance e o mental e a performance do Inter. Não interessa na pontuação. Mas aí o Palmeiras tá na frente. Os dois tá na frente. Porque é combinação de resultados. Eu sei disso. Largada de claro. Se fosse Palmeiras e Botafogo, valeria. Isso, aí vale. Só que não é. Se fosse um Palmeiras e Inter terça-feira, coisa? os dois iguais, aí eu te diria isso. É claro que o mental influencia, tá? Eu sei onde é que tu quer chegar, eu sei disso, porque o mental do Inter tá muito forte. O Inter vai lá, ele dita o ritmo dos 90 minutos. É um absurdo o que o Roger faz, não só em termos táticos, mas em termos mentais também. Eu entendo onde é que tu quer chegar. Só que a questão é a seguinte, para o Inter, a performance ela é mais importante do que o mental nesse sentido, porque ele precisa pontuar. E ainda assim mesmo, se fosse uma final, suficiente. Se fosse uma final, jogo único, Inter e Palmeiras, nesse momento, o mental do Inter aliado à sua performance, colocaria o Inter em vantagem, mas não Bruno, os pontos do Palmeiras. Eu vou te dar um exemplo, tá? O Inter pega Botafogo e pega Flamengo, correto? E Fortaleza. Não. Pega Botafogo e pega Flamengo, correto? O Ao Internacional... né? Sim, mas estou pegando pela tabela. Pega o Botafogo e pega o Flamengo. Então, pela lógica, o Internacional hoje joga mais que os dois. Sim. Pela lógica, o Inter hoje tem mais condições de vencer esses jogos. Entende? Isso já evidencia o que é o Inter no campeonato hoje. Mas talvez não seja o suficiente porque o Inter não depende dele. Esse é o ponto. A gente não está desconsiderando o mental. Pelo contrário, eu estou considerando muito mental. Porque quando eu te digo que o Botafogo tem histórico
eu coloco o Botafogo como o time que precisa ganhar do Palmeiras. Histórico de perder na hora H, de botafoguear, de pipocar. Então por que eu acho que é melhor o Botafogo ganhar do Palmeiras do que empatar com o Palmeiras? Porque o Botafogo vai abrir 3 pontos do Palmeiras, o Palmeiras vai ficando para trás, ainda assim é candidato, e o Inter pode tirar no confronto direto, e na última rodada, se o Botafogo chegar na última rodada, dependendo de si, eu acredito que o Botafogo pode não ganhar e não ser campeão. Agora, só para eu terminar, não, mas é que eu tô esperando há muito tempo aqui para falar. Eu não falei no programa? Eu sei, e nem eu. É que eu só ia agregar. Por favor, então. É que se o Botafogo ganhar do Palmeiras, quando o Inter ganhar do Botafogo, recoloca o Palmeiras no jogo. Vai acontecer, mas é inevitável. Mas o Inter daí já se colocou, né? Já se colocou. Porque daí o Inter já ganhou do Flamengo, já ganhou do Botafogo e o Inter tá indo pra Fortaleza, por exemplo, tendo que ganhar o jogo com Fortaleza e olhando o resultado paralelo. Se o Palmeiras chegar na última rodada, dependendo de si, esquece, cara. O Inter não vai ser campeão brasileiro. Porque tu falou assim, o Palmeiras não tem desempenho. O Palmeiras não tem desempenho há 5 anos. E ganha tudo. Isso é verdade. O Palmeiras nunca teve desempenho, mas ele sempre foi... Não, o Palmeiras ele sempre ganhou. E tu viu como... desempenho. Isso que tu tá falando... nunca deu show. O Palmeiras é efetivo. Isso que tu tá falando que tá no nosso GC ali, né, de botafoguear e tal, isso aí viralizou agora na rede, né, de uma pergunta que foi feita lá atrás, se eu não me engano, maio, junho, algo assim, numa coletiva da Libertadores. Pro Botafogo mesmo? O repórter fez uma pergunta, era o treinador e o Marlon que estava na coletiva, e aí o repórter disse, veja bem, né, o ano passado e tal, e aí o técnico do Botafogo ficou muito possesso, dizendo, esqueça o ano passado, é um time diferente e tal. E aí tá se vendo agora, né? É a história do clube, é aquilo que eu costumo falar da mochila que o Inter carrega também. Sim. O próprio Inter, se chegar na última rodada, dependendo de si, eu não sei se vai ser campeão. Não sei, e aí porque o Inter... Vem a frustração que eu não Vem a mochila. O Botafogo, a mochila do Botafogo é mais pesada do que a mochila do Inter. E o Palmeiras não tem mochila. O Palmeiras, pra explicar o que eu tô falando, a mochila é a mochila dos vários anos sem um título importante, que pro Botafogo é maior. Assim, o Ribeiro falou numa palavra que eu debato sempre, tá? Por exemplo, a frustração. Tá? Se o Inter, por exemplo, não ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que a frustração ela só pode acontecer em mínima, tá? Se a gente chega no jogo contra o Fortaleza precisando ganhar e o resultado paralelo, né? Acontece o resultado paralelo e o Inter não ganha. Aí se frustra, mas assim, mínimo. Mas é pela reversão de expectativa, entende? Sim. É uma reversão de expectativa. Tu não tinha expectativa disso. E porque criou a expectativa. Isso. O mérito do Roger criar a expectativa. E porque, infelizmente, o